Como eu, uma garota jovem na ocasião, fui pensar e desenvolver uma ideia tão abominável. Essa é a frase que abre a introdução à terceira edição do clássico de horror gótico que inaugurou a ficção científica Frankenstein, de Mary Shelley. Hey, você aí do outro lado. No episódio de hoje nós vamos discutir o processo de criação desse marco da literatura que foi escrito em uma situação inusitada, com contextos de sonho lúcido, conversas sobre eletricidade que reviviam Hans e outras coisas filosóficas, e foi responsável também por iniciar a carreira literária da autora Mary Shelley e que depois disso ela continua como escritora até a sua morte. Então no episódio de hoje nós vamos entender como ela criou Frankenstein, o livro Frankenstein, que é um sucesso absoluto na sua estreia e até hoje está impregnado na cultura pop com milhões de adaptações, milhões de versões diferentes, paródias, tanta coisa diferente que a gente tem de Frankenstein que acho que poucas pessoas não vão saber quem é Frankenstein, né? É algo que está realmente talvez mais famoso que os Beatles, não sei. Mas Frankenstein é uma obra muito relevante. No vídeo de hoje, no episódio de hoje, eu quero comentar com vocês como foi o processo de criação desse livro fantástico. Eu acho que pode ajudar muito os artistas e escritores também a pensar no seu próprio processo de criação. Vale uma sinopse. Se você ainda não leu o livro ou não assistiu nenhuma obra, nenhum filme que adaptou a obra literária, vale a pena saber uma sinopse para a gente entender o contexto do livro. Você não precisa ter lido o livro para assistir esse episódio, o foco é no processo de criação e não no livro em si. Mas vale uma sinopse para a gente entender o contexto da obra. Então, Frankenstein conta a história de Victor Frankenstein, um jovem cientista que cria uma criatura senciente em um experimento científico pouco ortodoxo que envolvia a junção de diferentes partes do corpo, utilizando a ciência em voga ali, galvanismo, eletricidade, para dar vida a um corpo morto, né, que retorna dos mortos. Super interessante. O livro foi escrito, essa aqui é a parte fantástica, né, de curiosidade. O livro foi escrito quando a Mary Shelley tinha 18 anos. É inacreditável ela ter escrito esse livro com 18 anos, um livro que mudou a literatura. Existe um antes e um depois do Frankenstein, né? Ele não só inaugura a ficção científica, como é um marco, né, do terror gótico. Então é um livro que moldou muitos artistas posteriormente, muitos diretores de cinema, muitos autores hoje são influenciados pelo Frankenstein, ou foram influenciados, leram e se impactaram com a obra. Então ela só tinha 18 anos. Você imagina isso? Você criar um marco da literatura mundial com apenas 18 anos. Isso é incrível, né? Mas não é de se espantar. Por quê? Porque a Mary Shelley, quando todo esse texto que eu estou passando para vocês, toda essa pesquisa desse vídeo de hoje, eu li na introdução da terceira edição do Frankenstein, que foi publicada em 1831. Aqui eu tenho uma edição da versão da Aleph, tá? A tradução da Aleph. Tem o texto introdutório que está presente nessa terceira edição, que é a edição que ficou mais popular do Frankenstein. A gente vai entrar em mais detalhes na questão das edições daqui a pouco. Mas basta vocês saberem que os textos, os trechos que eu tirei para falar aqui para vocês, veio dessa introdução que foi escrita pela própria Mary Shelley. Então, não é de se espantar que ela escreva uma obra literária tão sensacional aos 18 anos, porque ela era uma leitora assídua e escrevia nos seus tempos livres. Quando ela era criança e ela tinha um pouquinho de tempo antes ou depois de estudar, né, a hora da recreação dela, ela disse que ela usava esse momento para escrever. Era a atividade favorita dela. E também uma coisa que é muito importante aqui no seu processo de criação são os seus sonhos. É a partir de um sonho que ela vai ter a ideia pro livro do Frankenstein. E ela dizia que desde criança seus sonhos eram ao mesmo tempo mais fantásticos e mais agradáveis que suas próprias histórias. Ou seja, os sonhos eram mais interessantes que as histórias que foram inspiradas por esses sonhos. É muito interessante a ligação que ela tem com os sonhos, ela pontua isso muito nessa uma introdução curta de 5, 6 páginas, ela fala muito dessa relação dela com os sonhos e a imaginação. Ela começou a escrever a história quando ela tinha 18 anos, lá em 1816. Contexto histórico estamos em uma sociedade
totalmente machista, mas no caso da Mary Shelley, tanto o pai quanto o marido, a incentivavam a escrever. Não era comum mulheres publicarem livros, né, nesse período. Na parte mais da composição, que posso falar com propriedade, da música clássica, algumas compositoras, porque não era bem visto na sociedade, elas publicavam suas obras com o nome do marido, né? O marido publicava a obra por elas, porque não era bem visto pela sociedade uma mulher compositora, né? Um pensamento louco desse período. Então ela escreve esse livro quando ela está fazendo uma viagem pela Suíça. A primeira edição, antes da gente entrar nos pormenores do processo de criação, a primeira edição é publicada de forma anônima, tá? Em 1818, ela já tinha 20 anos aí. Depois, vai ter uma segunda edição que foi publicada em Paris, uma tradução para o francês. Aí sim, ela toma os créditos de autora e vai ser criticada por ser uma mulher. Tem algumas críticas, se vocês procurarem na internet, trechos de jornal, críticas pelo fato de simplesmente ela ser uma mulher. Como uma mulher está escrevendo uma obra dessa. E também algumas críticas com relação ao peso da obra, no sentido do horror que tem ali, né? São partes de corpos humanos que são grudados e são reanimados, né? E aí esse corpo volta à vida. Então tem algumas críticas com relação a isso, mas mesmo assim o livro foi um sucesso estrondoso. E aí, em 1831, aí sim a gente tem a edição que vai ser a edição definitiva, que é a edição revisada, né? Aí vai ter o nome na capa com o nome dela bonitinho ali, e ela vai escrever uma introdução para esse livro também, que é essa introdução que eu estou usando aqui hoje, de pesquisa e com trechos para a gente poder contextualizar bem esse episódio. Então ela escreve um prefácio e ela muda algumas coisas da linguagem que ela acha que estava meio mal feito na época que ela escreveu, né? Então aqui a gente tem mais de 10 anos depois, essa revisão. Ela não revisa a história em si, ela revisa a linguagem, a escrita dela, que ela achava que era um pouco dura e que merecia um maior cuidado. Essa é a versão que provavelmente você leu, é a versão que está aí no mercado. Tem algumas editoras que fazem a publicação meio que histórica das versões anteriores, mas a versão padrão é a versão da terceira edição, que foi publicada lá em 1831. Agora vamos entrar no pormenor da criação dessa obra fantástica. Como eu falei, no verão de 1816, ela e o marido Percy Shelley, eles vão à Suíça fazer uma viagem de verão, né? Passear, ficar um tempo ali. E eles acabam convivendo com o poeta inglês Lord Byron, né? Ficou famoso também na época. Então eles estão ali com um autor que já tinha certa fama na época. Era um verão chuvoso, por isso que é importante contextualizar tudo o que estava acontecendo ao redor para a gente entender bem como essa obra foi criada, porque eu acho muito interessante a gente poder entrar não só na mente do artista, mas em todo o contexto que estava à sua volta para esse artista conseguir criar obras que são atemporais, né? Então eles estavam no verão chuvoso, tinham que ficar dentro de casa. E nesse negócio de ficar dentro de casa, eles estavam ali com o Lord Byron e outros amigos, lendo histórias de fantasmas. Eis que o Lord Byron sugere que cada um deles escreva uma história de fantasma, como se fosse uma competição de quem escreve a história mais assustadora. A Mary Shelley, ela se ocupou em escrever uma história que para ela tinha que rivalizar com as histórias de fantasmas que eles estavam lendo nos últimos dias. Por quê? Tinha que ser algo que tinha que ser assustador. A ideia dela era falar dos medos misteriosos da natureza humana e que despertasse um horror, né, emocional no leitor, que gelasse o sangue do leitor, que ele ficasse com medo de verdade, assim como ela ficava com medo ao ler histórias de fantasmas que ela considerava assim histórias fenomenais. Então, para ela, se ela não conseguisse realizar essa tarefa de amedrontar os seus leitores, ela não era digna de escrever uma história de fantasma. Então ela realmente ela começa, né, com um objetivo muito alto, né, de escrever uma história que tem que ser muito amedrontadora. E tudo precisa ter um começo. Como ela começa a história? De acordo com ela, eu achei esse trecho legal, a invenção ou a criatividade não consiste em criar as coisas do nada, mas do caos de materiais disponíveis. Ou seja, a criação, a criatividade não cai do céu. Você precisa consumir outras mídias, precisa estar conversando com pessoas, precisa viver a vida para você ter ideias para os seus livros, para as suas histórias. Senão nada se cria, né? Não vem do nada, a história não cai do céu.
Não tem como, se você viver uma bolha, sem informação nenhuma de fora, criar alguma coisa. E ela deixa isso bem claro no seu livro, na introdução aqui dessa terceira edição do Frankenstein. Então, durante esse meio tempo que ela estava tentando achar uma história que valesse a pena sentar e escrever, ela escutava em silêncio as conversas entre o marido e o Lord Byron. Eles tinham conversas filosóficas. E aí, de uma dessas discussões filosóficas, uma coisa chamou a atenção para ela: a natureza do princípio da vida. É algo que ela vai abordar em Frankenstein. Frankenstein é uma obra que é muito mais do que só um terror. É uma obra que tem muitas camadas ali. Então ela vai falar de outras coisas além do terror. É uma obra muito completa. E aí as ideias começaram a tomar forma na sua cabeça. E aí vem um trecho do livro. Talvez um cadáver pudesse ser reanimado. Afinal, o galvanismo já havia dado sinais disso. Talvez as partes que compunham a criatura pudessem ser manufaturadas, unidas e dotadas de calor vital. Então, após uma noite de sonhos lúcidos sobre uma coisa horrível de olhos amarelados e úmidos ao lado de sua cama, ela encontrou a sua ideia. Então a gente tem aqui a junção das discussões, tanto da ciência que estava na época em voga ali, que era o galvanismo, né? Que é essa questão da eletricidade, que eles faziam experimentos em público para reanimar, por exemplo, uma rã. Na verdade, era só movimentos involuntários da rã com a questão da eletricidade ali. Ela puxa isso para a história dela. Tem as outras questões das ideias filosóficas discutidas entre o marido e o Lord Byron e, além disso, o sonho que ela tem, esse sonho lúcido que ela tem com a criatura de olhos amarelados que está ao lado do seu travesseiro. E aí ela diz, se isso me apavorou, vai com certeza apavorar os outros. E só preciso descrever o espectro que tinha assombrado meu travesseiro à meia-noite. E aí na manhã seguinte, ela com as ideias e com todas as influências na mão, ela iniciou o texto com as palavras: foi em uma noite lúgubre de novembro. E assim fez uma transcrição dos terrores sinistros do seu sonho lúcido da noite anterior. Então, no início, ela havia até pensado em uma história curta, mas o seu marido incentivou ela a desenvolver uma história maior, né? Um romance para a gente chegar no que a gente tem hoje. Então, uma ideia sensacional, né? Só um conto não seria o bastante para ela desenvolver tudo que ela tinha na cabeça. Então, a partir dessa combinação das viagens que ela fez com o marido, das discussões filosóficas entre o marido e o Lord Byron, ela ali prestando atenção e guardando no CPU interno dela ali, a ciência que estava na época na moda, todas essas questões e os sonhos dela, né, que ela já mencionou lá na introdução, que o sonho dela é algo importante para as histórias dela, tudo isso foi o que fez ela criar o Frankenstein, o livro de Frankenstein, né, do Victor Frankenstein. O monstro é o monstro de Frankenstein. Frankenstein não se refere ao monstro, mas sim ao cientista que faz essa criação, né, do monstro. E apesar das críticas que eu falei no início, né, de tanto ela ser uma autora mulher, quanto essa questão do horror que ela aborda ali, Frankenstein alcançou um sucesso popular quase imediato. Tornou-se amplamente conhecido, especialmente por meio de adaptações teatrais melodramáticas. A Mary Shelley, em vida, pôde assistir uma dessas adaptações do seu livro. Deve ter sido uma sensação maravilhosa. E ela, além disso, o livro que foi publicado teve 3 edições, né? Vamos pensar assim, de 1816 a 1831. Nesse período, um livro ter 3 edições, né? Já foi traduzido para outra língua, é que realmente foi um sucesso bastante grande para aquele período, né? Hoje em dia, dificilmente um autor iniciante vai ter uma segunda edição, tradução automática assim tão rápido. É muito difícil, tem que ser uma obra realmente revolucionária. Imagina naquele período que era mais difícil todo o processo de impressão. Outra questão que a gente pode abordar aqui antes de finalizar o vídeo é de onde vem o nome Frankenstein. Aí, se você é um acadêmico, né, das línguas, que estudou o Frankenstein, especialista em Frankenstein, ou conhece mais do que eu sobre a obra, pode deixar aí nos comentários se já existe um consenso de onde ela tirou esse nome. O que eu encontrei na minha busca, na minha pesquisa, foi que não há um consenso de onde vem a ideia. Ela afirma que veio do sonho. Outros afirmam que veio porque tem vários nomes de castelos na Alemanha com o nome de Frankenstein. Tem vilas, tem cidade, né? Porque dizem que Frankenstein em alemão significa pedra
dos francos. Se você sabe alemão, me diz aí se realmente é isso mesmo. Então, esse nome está associado com vários locais na Alemanha, como eu disse, castelos, vilas, cidades, então, e até uma família, né, uma família aristocrática que tinha o nome de Frankenstein também da Francônia. Então, de onde vem esse Frankenstein? Temos várias alternativas. Alguns afirmam que ela e o marido, nessas férias, nessas viagens que eles faziam, em 1814, eles visitaram o castelo de Frankenstein, perto de Darmstadt. E foi daí que provavelmente ela tirou a ideia, porque ali ela viu um alquimista, o Johann Conrad Dippel, que havia experimentado com corpos humanos. E aí algumas pessoas aceitam que a ideia do nome Frankenstein, e talvez até a ideia da história, vem a partir dessa experiência, dessa visita em 1814. Todos esses nomes do Frankenstein, desses castelos, dessas vilas e cidades, são anterior à obra literária. Então pode ser que realmente estava talvez até no seu subconsciente. Frankenstein é uma obra muito importante para a literatura mundial e também para toda a nossa cultura pop, todas as coisas que nós consumimos, né? Os nerds, todos nós nerds consumimos, Frankenstein é muito importante. Junji Ito, Tim Burton, Guillermo del Toro e vários outros, Stephen King, vários outros autores ou cineastas, quem trabalha com contação de história, foram influenciados de alguma maneira pelo Frankenstein. Então, para a gente finalizar o vídeo, eu quero deixar vocês com uma citação do Guillermo del Toro sobre, para ele, o que é o Frankenstein. Para ele, o Frankenstein é um livro de adolescente, que ele lida com dilemas de adolescentes, observando que os sentimentos de você não pertence a esse mundo, você foi trazido a este mundo por pessoas que não se importam com você e foi trazido este mundo sem sua vontade. Né? Isso tem muito a ver parecido com a gente, né? A gente vem a esse mundo sem pedir. A gente vem porque nossos pais quiseram que a gente viesse. Alguns vêm também por acidente. E é jogado, então o Frankenstein nasce e é jogado em um mundo de dor, sofrimento, lágrimas e fome. Assim como o ser humano. E a adolescência é esse período turbulento que a gente fica se questionando sobre tudo, e o Guillermo del Toro assume que isso seria uma síntese ali dos dilemas do Frankenstein, ansioso para ver a adaptação dele na Netflix. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever para mais vídeos como esse, onde a gente fala sobre escrita criativa e literatura, criatividades literárias e muito mais. Boa leitura, boa criação, te vejo no próximo. Tchau!